Mas e aí? O tempo é limitado. Como é que a gente faz para ler todos esses textos e organizar isso na nossa fundamentação teórica? E é sobre isso que eu vou falar agora. Pois bem, então, você já tem um monte de textos selecionados, então você já fez uma investigação lá na BOCC, já fez uma investigação nas suas bases de dados, lá o ProQuest, EBSCO, já olhou o portal de periódicos, Google Acadêmico, revistas, etc., anais, e tem uma quantidade enorme de textos que você pode ler. Beleza, o que eu recomendo? Organize a sua leitura. Essa organização, ela, de novo, lembra lá dos objetivos específicos? Eles vão ser bastante úteis nisso também. Como, Caio? Bom, eu já falei com vocês que a sua fundamentação teórica, ela vai partir dos seus objetivos específicos. Você tem lá uns 5 objetivos específicos, esses objetivos provavelmente já estão dando uma diquinha de como serão os seus 3 ou 4 capítulos de fundamentação teórica. Beleza, organize os textos de acordo com esses assuntos. Então, os textos relacionados ao assunto 1, ao assunto 2, 3, 4 e por aí vai. Então, você organiza esses textos. Beleza. E aí, vamos começar a nossa leitura. Uma coisa que eu recomendo de cara é que você adote a prática do fichamento. A ficha de leitura é um documento muito importante para o pesquisador, para o investigador. Tá? Eu sei que muita gente constrói uma preguiça do fichamento porque às vezes ele é apresentado para a pessoa de um jeito meio confuso. Por exemplo, para mim, eu tive o primeiro contato com o fichamento na minha graduação. Eu não aprendi a fazer fichamento, me foi imposto um jeito de fazer fichamento que acabou que eu me sentia muito pouco confortável com esse jeito de fazer fichamento na graduação. E o fichamento ele foi colocado para mim muito deslocado ou descolado do processo de investigação. Então eu tomei uma preguiça danada do fichamento. Eu só fui aprender a fazer fichamento quando eu estava cursando o meu mestrado, né? E uma vez que eu aprendi isso, a minha vida mudou e eu acho que a sua vai mudar também e eu recomendo que você adote esse procedimento. Tá? O fichamento é um documento do investigador. Então, aquele incômodo que eu tive na graduação de ter que entregar fichamento para a professora, eu falei assim, mas para quê? Para que o professor vai querer ler esse tanto de documento parecido, né, que é tudo sobre o mesmo texto? Por que isso? Né? Eu não via muito a lógica. E agora, como professor, eu tenho isso bem claro. O fichamento, ele é um documento do investigador. Ele é um documento que é uma ficha de leitura, ele documenta a sua leitura. Então, qual que é o interesse disso para outra pessoa ler? Né? A pessoa pode ter outros interesses e buscar outras coisas do texto. Logo, não existe um fichamento certo e um fichamento errado. Então, tenha isso em mente. Mas o que é o fichamento? O fichamento é uma ficha de leitura, ele documenta a sua leitura. Aqui nas notas desse vídeo, eu vou deixar o link para um modelo de fichamento. Não é o único, mas é o modelo que eu uso. Nesse modelo, eu consegui chegar a um formato em que eu só preciso ler os textos uma vez só. E aí o processo anda mais rápido. Por quê? O que acontece normalmente? Você lê aquele monte de texto, vai marcando, sublinhando, fazendo anotações e vai fazendo isso na sequência. E aí depois, quando você vai escrever o seu texto, o que acontece? Você tem que voltar àqueles textos originais e ler tudo de novo e olhar suas notas de novo. Você está tendo retrabalho. Então o que eu recomendo? Faça o seguinte. Construa uma ficha de leitura, em que você vai documentar a referência bibliográfica, para você depois poder citar esse texto na sua bibliografia eventualmente, né? E que você organize página onde apareceu uma parte importante, uma parte que você acha relevante. Aí você anota a página, porque se você for fazer uma citação literal, você tem a página. E se você for fazer uma citação literal, copie esse trecho. Então você vai fazer um quadrinho. Você faz na primeira coluna a página, na segunda coluna essa citação literal. Aquilo exatamente o que o autor está falando no texto, para o caso de você usar isso como uma citação literal. Beleza. Esse processo, gente, de você copiar é a mesma coisa de você fazer ali um resumo ou passar a limpo. Você está estudando, você está aprendendo mais ainda o texto. Beleza, então você copiou aquele trecho. Na terceira coluna, você pode colocar as suas considerações a respeito daquilo. Então seria a sua interpretação acerca daquilo que você acabou de copiar.
né? E é legal você fazer isso nesse momento, porque aquilo está fresco na sua cabeça. Você está lendo o texto, marcou a página, então aquilo que você sublinharia no texto e deixaria ele quieto, ali guardado, agora você copia para a segunda coluna e na terceira coluna você coloca as suas observações. Então, se você estiver escrevendo um texto a respeito daquilo, o que você vai falar? Isso é o que você coloca na terceira coluna. E uma quarta coluna, né, é um quadrinho, então, de quatro colunas, né, e as linhas vão ser quantas linhas forem necessárias, né, mas na quarta coluna você coloca onde que isso se encaixa no seu trabalho, ou que ideia que tá ali traduzido. Então, a quarta coluna são menos palavras, é uma coisa mais geral, só para te guiar. E aí, fez isso, você fechou uma linha. Próxima linha vai ser quando você encontrar em outra página outro trecho que vale a pena você transcrever, deixar ele literal na segunda coluna, terceira coluna suas considerações e quarta coluna onde que isso se encaixa, com que ideia que isso se encaixa, né? Essa quarta coluna, ela vai fazer muito sentido quando você já tiver vários fichamentos feitos. Porque aí você vai começar a fazer referência entre um texto e outro. Por exemplo, esse trecho aqui se encaixa com o trecho tal do fulano em outro texto. E isso pode ser bacana demais para você já ir construindo as suas reflexões acerca dessas 2 ou 3 ou 10 leituras que você está fazendo. Então, a prática do fichamento é muito bacana. Tá? Recomendo veementemente. Ao invés de você ficar colorindo o texto, ou gastando caneta marca-texto, copia para o fichamento, coloca a página, coloca as suas considerações na terceira coluna e na quarta coluna onde que isso se encaixa, com qual outra ideia que isso faz referência, porque vai ficar muito mais fácil para você. E aí, gente, presta atenção, o fichamento de cada texto, ele já vai ter um monte de coisa pronta para você simplesmente transplantar para o seu texto de fundamentação teórica. Olha como é que o processo vai ficando mais fácil, né? E o mais legal, você muito dificilmente vai ter que voltar àquele texto original de novo, porque você já leu uma vez. Então você leu, encontrou o que você precisava, copiou, fez belezinha, já passa o texto para frente, devolve o livro para a biblioteca, ou enfim, já pode passar para a próxima, né? E é muito legal você prestar atenção nessa coisinha que eu falei, das referências internas aí, né? Então você lê um texto e enxergou que aquele texto tem referência com outro texto, isso é muito bacana e trabalha isso lá na quarta coluna. Beleza? Esse critério aí me lembra uma coisa, que é um último quesito a ser observado quando a gente está lendo um texto. Então, já que eu acabei de falar de fichamento, e o fichamento ele é muito útil para você para construir a sua fundamentação teórica, vamos lá. Como é que eu leio um texto para construir esse fichamento? Às vezes essa é uma dúvida, né? A gente tem aquela coisa de, será que esse texto é bom? Será que esse texto não é bom? Né? Até mesmo para construir o fichamento. Então eu vou aqui agora me dedicar a esse método, é um método chamado Mapper, que mostra pra gente um jeito otimizado da gente ler um texto, né? Então, o que seriam essas palavras, né, que montam esse Mapper, esse método Mapper? A primeira coisa que a gente deve observar quando a gente está lendo um texto é tentar buscar os objetivos ou os motivos, olha o M do Mapper aí, os motivos e os objetivos do autor. Para que aquele texto serve? Então tenta ler um texto tentando achar isso, tentando achar esse motivo inicial do autor, né? Para que ele construiu esse texto? Um texto bem construído, ele provavelmente vai mostrar de cara qual que é o objetivo. Esse texto procura fazer isso, aquilo, outro. Se é um texto bem construído, igual a sua introdução, né? Na sua introdução você declara isso, fala, olha, esse é um trabalho, uma investigação que foi feita assim, assim, assado, a gente quis observar isso, a gente quis chegar assim, assim, assado, buscou desse antecedente, nesse cenário, o objetivo foi esse. Então tenta localizar o objetivo, a motivação desse autor. Uma outra coisa que é bacana no direcionamento de uma leitura é tentar achar os argumentos que esse autor utilizou para chegar a esses objetivos, para atingir esses objetivos. Então, ó, M, motivos. A, argumentos, né? Os argumentos e as estratégias utilizadas por esse autor para chegar a esses objetivos. Então o método Mapper está se mostrando aí. Leia tentando olhar os motivos e objetivos, argumentos e estratégias para chegar nesses objetivos. Isso é muito importante, isso vai mostrar a coerência do texto. E outra coisa bem importante, quais são os pressupostos que esse autor está utilizando para construir os seus argumentos. Então olha o P do Mapper, né? Motivos, argumentos, pressupostos. Quais são os pressupostos? De onde que ele está partindo? Do que ele está falando que já existe para ele construir o dele em cima? Então esse é o
P do Mapper, né? O E é a epistemologia. O que é isso? É a veracidade daquelas argumentações, né? daqueles pressupostos. Porque se o cara está partindo de pressupostos que você sabe que não são válidos, que são mentirosos ou que são equivocados, para a leitura. Fala, não, isso aí não tem nada a ver. Da mesma forma com os elementos anteriores. Se você sacou que o objetivo do autor é outro, que não tem nada a ver com nada, para a leitura, descarta esse texto não é bacana. Ou que não bate com a sua... não com a sua opinião, mas com a sua linha, com o que você está tentando construir, com o argumento que você está tentando construir, você já deve descartar o texto, porque aquele texto não vai ser útil para você naquele momento. Então, se você identificou que a motivação, o objetivo do autor não batem com o que você está querendo construir, porque você vai usar aquele texto como parte dos seus pressupostos, né? Como parte dos seus pressupostos. E se você partir de pressupostos que não são bons, que não são válidos, a sua investigação não vai ser bacana. Então, esse métodozinho é legal. Olha lá, motivação, né? Olha lá, argumentação, os argumentos que esse autor utiliza e olha também os pressupostos. Quais são os valores sobre os quais esse autor está se colocando, né? Está usando como sustentação das suas argumentações, né? Então, esse é o nosso amigo aí, P do Mapper. E a epistemologia, que é o E, que é a veracidade desses argumentos. Se são argumentos falhos, nem continua, porque não vale a pena. Você vai usar um argumento falho como base do seu argumento? Não vale a pena. Então, já descarta se a epistemologia desse autor original aí não é bacana, tá? Não é sólida ou não é real. Tá? E por fim, você vai olhar aquilo que eu falei, que é muito importante, que vem dos seus fichamentos, que é a relação com outros autores. Uma coisa que é muito legal quando a gente está lendo um texto e a gente percebe a evolução do autor, o amadurecimento do autor, é como que esse autor consegue fazer relações entre as suas fontes. E essas relações são muito importantes para construir um texto consolidado, com bastante sustentação, e um texto que mostre que quem escreveu aquele texto sabe o que está fazendo. Então busque isso, sabe? A relação é o Mapper, né? Motivações, né? Argumentos, né? Pressupostos, epistemologia e as relações com outros autores. Esse métodozinho Mapper, né, esse acrônimozinho, ele pode servir de boa orientação para você, então, na hora de ler um texto. Então, na hora que você está lendo um texto, procura ler fazendo esse direcionamento. A sua leitura vai ficar mais objetiva e você vai ter mais chances de andar rápido, né, no seu processo de investigação. Você vai conseguir ler mais textos, mais objetivamente e, claro, fazendo fichamento. Porque aí depois, com aquele tanto de fichamento que você já fez, você vai conseguir construir muito decentemente a sua fundamentação teórica. Beleza? Não se esqueça de anotar as referências bibliográficas, porque na hora que você for construir o seu texto, isso vai ser muito necessário, e sobre isso nós vamos falar no próximo vídeo, onde eu vou apresentar algumas ferramentas, ou na verdade uma ferramenta que eu acho que é a melhor de todas, de gerenciamento de referências bibliográficas. Beleza? Então é isso, espero que você esteja gostando. Qualquer dúvida, por favor, deixe um comentário ou mande uma mensagem e a gente se fala no próximo vídeo. Um abraço!